Portanto, Pai querido, nós te damos graças mais uma vez, na manhã desse dia, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua presença, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, porque o Senhor sempre nos perdoa, nos lava no sangue de Cristo, e nós estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. E eu quero te pedir, Senhor, que mais uma vez o Senhor tenha misericórdia de nós, e que através da Tua palavra possamos alcançar os corações, aquelas pessoas que o Senhor já sabe, que o Senhor já tem determinado. Paizinho Santo, abençoa-os, por favor, e ajuda-os. Em o nome de Jesus eu te peço. E o teu Espírito Santo seja mais uma vez o nosso mestre. Te damos graças por tudo e o fazemos em o nome de Jesus. Amém, amém. E glória a Deus. Bom, agora nós vamos agora vamos entrar na palavra. Mas antes de entrar na palavra, ele está dizendo o seguinte: manda um abraço para o meu pai, o Israel João da Silva, quando der para ele, para ele ficar cheio. Ok, mas não vai explodir, viu, primo? O Israel João da Silva, grande abraço para você, primo. E não se esqueça que Jesus te ama e nós também, tá bom? Grande abraço para você. E para vocês, é óbvio, porque eu voltei outra vez eu voltei de volta pro Facebook. Caiu, eu falo para vocês às vezes, cai. Mas vamos lá, já voltei. Estou ao vivo aqui no Facebook. Tá bom? Bom. Palavra de Deus. Vamos aqui. Nós estamos falando de um tema muito interessante. A armadura de Deus. Uma das coisas que me chama a atenção hoje é que os crentes, as pessoas que conhecem a Deus, né, que professam a fé cristã, né, muitos deles nem sabem, nem se lembram que eles têm uma arma poderosa. A arma que Deus tem dado para nós é uma arma que você ataca, porém não mata. É a única arma que não mata, você ataca sem matar. É a arma que ataca e dá vida. Que você se defende e dá vida, que é a armadura de Deus. Ok? E muitos crentes hoje não se dão conta disso. Que essa armadura, que essa ferramenta está à disposição daqueles que verdadeiramente estão buscando servir a Deus. Eu digo verdadeiramente, é uma vida sincera. É uma vida que você está fugindo do pecado. Não é pescado, irmão. É pecado. E quando você procura viver essa vida para com Deus, Ele te põe essa armadura para você poder viver nos dias maus. Quando? Hoje. Hoje é o dia mau. E quando você usa essa armadura, o que acontece? Essa armadura te protege. Ela protege a sua cabeça, ela está te protegendo os teus 5 sentidos, automaticamente. Porque o elmo, que é o capacete, ele vai até o teu pescoço embaixo aqui. Então você está protegido de tudo que a Bíblia tem dito. Os ataques do diabo, as setas do diabo, os maus pensamentos. Então isso é para te ajudar e você ter força para vencer no dia mau. Com os pés preparados com o Evangelho, a couraça da justiça, a verdade que é apertadinha no nosso lombo, no meio. Então, é uma estrutura que Deus levantou para o seu povo, para ser um povo diferente, que quase nós não vemos hoje. Não, para. Gente, não, aí você está brincando comigo, né? É como eu dizia no passado, você está me tirando, né, meu? Hoje está um pouco difícil, hein? A gente tem que procurar como se procura uma agulha no palheiro, né? Mas tem. Tem homens e mulheres fiéis a Deus, tementes a Deus, que buscam viver uma vida para Deus, longe de aparência do mundo. Porque os crentes hoje mais parecem mundanos do que cristãos. Me perdoa, essa é a verdade. Eu não vou entrar no tema porque não é o tema esse. Mas vai ter o tema. Ok? Então, nós temos que procurar agradar a Deus segundo diz a palavra de Deus. Não é segundo eu estou pensando. Não é segundo eu estou vendo ou mesmo escutando. Ok? Porque hoje a coisa está feia, rapaz. Está meio degringolada, viu? A coisa está meio degringolada. Ok? Então, nós temos que prestar atenção. Nós,
que somos chamados para trazer ou levar a palavra de Deus, temos que dizer a verdade, o que está lá escrito. E nós não podemos querer nem colocar e nem tirar. É o que está e ponto, e acabou. Então, quando a gente se fala que a armadura de Deus está aí para nos dar proteção, né? Para cobrir os nossos sentidos e nos dar purificação, nos ajudar no dia mal, tem crente que nem sabe disso. Tem crente que ele nem sabe disso. Na verdade, eles nem sabem do que eu estou falando. Nem sabem. Não sabem. Por quê? Porque muitas vezes nem se falam nas igrejas. Nem se ensinam nas igrejas sobre os dons do Espírito Santo. Tem gente que não sabe. Eu estou falando para você, tem gente que não sabe. Crente que vive uma vida de mendigo porque não sabe que tem os dons espirituais e porque não conhece a armadura de Deus. São crentes totalmente despreparados. Mas nós que estamos aqui, que temos a responsabilidade de mostrar através da palavra de Deus, nós procuramos fazer. Não somos os melhores. De maneira nenhuma. Mas queremos fazer o melhor. Por isso, radioalfainternacional.com é uma rádio missionária. E nós estamos trazendo palavra de Deus já há mais de um ano, quase 2 anos já. Mas muitos não sabiam, né? Mas agora estão sabendo. radioalfainternacional.com. Eu estou falando sobre a armadura de Deus. Nos 5 sentidos, estamos falando sobre ouvir o último versículo dessa parte. Já falei 8, 2 meses. Agora eu vou falar o último. E vai estar gravado, vai estar no YouTube, como vai estar no Facebook. Estamos ao vivo hoje. Inclusive tem aqui o pastor Leonardo Barroso. E também está Jorge Henrique Pinheiro. Eu gostaria de saber onde estão nossos irmãos e os nossos amigos que nos assistem, né? Queria saber. E entrou a minha amiga Lucimara Santos, lá de Peruíbe. Eu conheço ela, o esposo dela, o irmão Diogê, nosso amigo. Né? Gostaria de saber onde estão o pastor e o nosso irmão que está conosco aqui pelo Facebook. Mas também estamos ao vivo pela radioalfainternacional.com, que é de segunda a sexta, 24 horas no ar. Tocamos 8 idiomas em hinos e pregações em 3 idiomas. Amanhã temos de novo em espanhol, como já preguei agora de manhã em espanhol, às 10 da manhã daqui. Agora aqui são 12 horas e 2 minutos. Estamos agora em português. Amanhã temos estudo bíblico na parte da tarde aqui. 2 horas da tarde do nosso horário. Estou falando sobre o pecado. Não é pescado, é pecado. Ok? O Jorge Henrique Pinheiro está dizendo para mim que está no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe esse povo carioca aí. Povo lá do Rio de Janeiro. Ô, cidade bonita, hein? Conheço o Rio de Janeiro. Deus abençoe. Pastor da CGADB. Olha aí. Meu pai foi presidente por muitas vezes da CGADB. Da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Pastor João Alves Correia. Pergunta esse nome aí, que eles vão dizer para você se você não conhece. Pastor João Alves Correia, lá do Ministério de Santos, São Paulo. Está descansando no Senhor. Hoje é o nosso apóstolo Paulo Correia, meu irmão. Deus abençoe os irmãos lá no Rio de Janeiro. Vamos lá. Então, irmãos, a nossa tarefa é uma tarefa que não é fácil, porém não é difícil. Agora, a que ponto nós estamos dispostos a fazer a obra de Deus? A que ponto? Agora, ninguém vai fazer a obra de Deus se nós não escutarmos a voz do Espírito Santo, que é o nosso mestre. Hoje é o nosso mestre. Ele é o que está na terra. Ele é o Consolador. Ele é o nosso guia. Então, até que ponto nós estamos dispostos? Agora, para que nós façamos a obra de Deus aqui na terra, temos que estar dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo. Para que ele seja o nosso guia. Para que nós caminhemos na forma que Deus quer que nós caminhemos. O Espírito Santo é Deus. Agora, hoje nós estamos mais preocupados em ouvir qualquer bobagem, qualquer porcaria. É verdade. Mas nós não estamos muito interessados, muitas vezes, em ouvir a palavra de Deus, que está escrita na palavra dele. Porque ele não pode... Tem gente que desfaz da Bíblia. Eu conheço gente que desfaz da Bíblia. Ok? E eu te falo uma coisa. Para mim, essas pessoas que falam a respeito da Bíblia, é porque não tem nenhum contato com Deus.
não tem nenhuma noção do que é a palavra de Deus. Que Deus deixou um manual de vida. Eu estou dizendo manual de vida. Porque quem não lê Bíblia, quem não vive segundo as Escrituras, morre. Primeiramente, espiritualmente, morre. E depois vai para o inferno porque morre no pecado. Então, nós precisamos aprender, ok? A ouvir a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus. É muito necessário. Eu tenho procurado ensinar as pessoas de acordo com as Escrituras. Nós não temos um templo aqui. Não. O Ministério Internacional Alfa, a igreja que eu estou pregando hoje, que eu ministro hoje, seminários, estudos bíblicos, é a rádio alfainternacional.com. Eu não tenho um local aqui. Eu não tenho um templo aqui. Não. Eu estou hoje pregando para o mundo. Deus me tirou. Eu estava com um grupo aqui. Mas o povo não queria nada, gente. Dá licença. Você sabe que você se cansar. Jesus se cansou dos discípulos. Porque eles eram um bando de cabeção. Ele ensinava, ele mostrava. E o povo, eles não... Jesus... Tanto que eles se converteram depois que Jesus foi embora. Teve que vir tremenda perseguição. Primeiro eles foram preparados, foram cheios do Espírito Santo, para poder ter força para suportar, senão todos se desviariam. E hoje, nós vemos pessoas que estão nos nossos templos, eu digo nossos porque sou do corpo de Cristo, que não querem transformação, querem bênção. Está que nem aquele negócio, você dá para Deus, Deus te dá. Isso não existe. Não, não é assim. Deus vai te dar se você viver uma vida de acordo com a vontade dele. E ele vai te dar o que você necessita. E não muitas vezes o que você quer. Porque pode querer alguma coisa que você vai se perder e ele não vai te dar. E eu, como missionário, tenho observado muito isso. Aqui mesmo nos Estados Unidos. Pessoas que chegaram aqui com uma mão na frente e outra atrás, e hoje não tem mais nem a família. Acabou tudo. Se desviaram. E se acabou até o casamento. Eu estou falando sério, eu conheço. Conheço. Então, não adianta. Tá? Não adianta. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Temos que ouvir, dar crédito à palavra de Deus. O profeta Isaías não tem uma palavra que pergunta assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu? E conta aquela história linda de Jesus. E muitas vezes hoje estamos vivendo num mundo tão moderno, ele é tão moderno que ele é podre. E nós escutamos hoje tanta bobagem, tanta porcaria. E não é só do mundo, não, de igrejas, briga de pastores. Eu não quero nem saber, eu não quero... Ai, gente, eu não... Heresia, então? Meu Jesus, quantas eu já ouvi? E de homens que se dizem grandes pregadores, mas que estão falando muita heresia. Estão saindo das Escrituras, estão saindo fora da verdade da palavra de Deus. Inventando coisas que não estão escritas. Ok? E não vem dizer que é um revelamento, porque Deus não revela coisas que não... Eu creio sim que Deus mostra coisas que você não conhece. Coisas que você não conhece. Mas tem que estar baseado na palavra de Deus. Sou criado dentro da igreja, Assembleia de Deus, sou. Estou vendo aqui, ó, pastor da Assembleia de Deus aqui, eu falei com ele. Aqui está o pastor Geraldo Magalhães, pastor da igreja Quadrangular, em Marechal Floriano. Olha aí, Deus abençoe, pastor, que Deus abençoe mesmo. Obrigado pela audiência, estamos ao vivo agora pelo Face e pela rádio alfainternacional.com, que é a nossa rádio, né? 24 horas no ar, pregações só na parte da manhã e amanhã só à tarde, estamos dando estudo bíblico. Então, eu digo para vocês, eu não queria ser pastor, não. Se eu vou contar para vocês, eu não vou nem entrar no tema aqui, porque eu não queria ser pastor. Eu sou filho de pastor, somos 5 ministros na família, e eu sou missionário também. Já estive em alguns países. Hablo português, espanhol e inglês. E estou aqui trabalhando, levando a palavra. E eu não queria ser pastor. Não queria, mas não queria mesmo. Mas Deus me catou, me botou aqui, estou aqui. Então nós temos que falar a verdade. Não adianta querer inventar. Porque Deus vai cobrar de nós e não vai ter choro e não vai ter vela. Não! Como diz o outro, não tem babado, meu compadre. O negócio vai ser estreito para tu, para mim e para todos nós. Por isso nós temos que fazer a obra de Deus segundo a vontade dele. Ouvindo o que ele determina para que façamos. Porque tem pensamentos, eu tenho vários. Eu falo para você, eu tenho vários. E pensamentos brilhantes, ideias. Mas será que é da vontade de Deus? Nós nunca perguntamos. Nós temos essa coisa de interessante conosco. Nós nunca perguntamos para Deus se é da vontade dele.
A gente quer fazer as coisas, a gente mete a cara, pá, pá, pá. Lá na frente, buf, deu tudo errado. Ai, ai, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Rapaz, se eu sou Deus, rapaz, que eu dou uma surra no cara. Por quê? Porque ele perguntou para Deus. Ele se preocupou, Senhor, eu estou querendo fazer isso da tua vontade, Senhor, me ajuda, me fala comigo, me mostra. Que nada, e se ora assim, nem espera a resposta. Por isso, muitos de nós vivemos hoje simplesmente na vontade permissiva de Deus. E quando nós vivemos na vontade permissiva de Deus, saiba de uma coisa, hein? Nós estamos do lado do desobediência. Quando nós vivemos somente do lado da vontade porque Deus permite. Esse lado é o lado somente da desobediência. Porque Deus tem a vontade soberana dele. Para isso temos que ouvir a voz dele. Temos que escutar. Mas tem muita gente dando mais crédito ao mundo. As notícias podres, corrupção, roubo. É só miséria. Mas quando está diante da presença do Todo-Poderoso, pode ser a pessoa mais simples. Trazendo a palavra de Deus, não faz caso. Não dá ouvido. E depois as pessoas ficam chorando. Gente, a vontade permissiva de Deus, está lá o caso de Jonas. Jonas não permitiu que aquele homem fosse no navio? Permitiu. Mas qual foi o ponto? A desgraça que ele causou. E quem vive simplesmente na vontade permissiva de Deus, ele não é um cara próspero, abençoado. Não. Ele dá muito prejuízo. Então, por mim eu não tinha posto o rádio. E eu cheguei um momento que eu quis largar esse negócio aqui, aonde eu ser jornalista, radialista, eu quis largar isso aqui. Eu quis largar isso aqui. Porque eu preguei, vocês não têm noção, eu comecei pregando de segunda a sábado, 2 vezes. Primeiro eu só queria pregar em espanhol, Deus falou para mim, não, pregue em espanhol também. Aí pronto, papai, vocês não têm noção do que eu estou te falando. Temos que ouvir a voz de Deus. As coisas de Deus nós não podemos fazer da forma que nós queremos. Ou então não é de Deus. Dá licença, não é de Deus. É meu negócio. É meu business, como a gente fala aqui. É meu negócio. Meu ganha-pão. Não. Isso aqui não é ganha-pão. Isso aqui é a obra perfeita de Deus para a salvação do homem. E nós temos que levar esta palavra, custe o que custar, chorando, gemendo, porque está escrito. Não está escrito? Repartindo a semente, voltará com os seus molhos, não está escrito? É chorando, querido, é gemendo. Mas hoje a gente vê cada barbaridade. É porque é gente que não está ouvindo. Falar em armadura de Deus, eles nem sabem quando a gente dá na sua cara. Vai perguntar, você tem armadura de Deus? Armadura, você é louco? Pois a armadura de Deus é para aqueles que são fiéis ao Senhor. Para aqueles que andam do lado do Senhor. Esses têm armadura. Esses estão enxergando tudo. Esses estão vendo, ouvindo tudo. O que Deus tem falado e mostrado. Porque está escrito. O que o mundo está passando aí fora, irmão, isso não é novidade não. Eu desde molequinho escutava. Ixi, hoje eu vejo porque eu entendo. Está escrito. Antes do que está acontecendo, já estava escrito. E tem muita gente crente nervoso, com pânico. Um estado de pânico. Olha o mundo hoje. Irmão, para com isso. Isso é um absurdo. E a gente olha e vê essas coisas, as pessoas hoje crentes com tanta coisa que não existia no passado. Por quê? Porque não estão ouvindo a voz de Deus. Não estão preparados. Não estão buscando as coisas que o apóstolo Paulo disse em Colossenses 3:1. Busca as coisas de cima. Pensa nas coisas de cima. E o pior é que estão dentro do templo, mas não ouvem. E vamos para o final. Senão não sai daqui hoje. Começa a embalar. Como vou subir para o YouTube, eu não posso também ser muito longo. Porque eu quero que as pessoas ouçam. O que acontece? Jesus, semana passada eu falei sobre esse versículo que eu não vou falar agora, só vou mencionar para você ver aí. Em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, o próprio Senhor Jesus, preocupado com o povo, preocupado com as pessoas, preocupado com os filhos dele, ele vai e diz o seguinte, mas eu imagino Jesus falando isso, gente, eu imagino Jesus dizendo isso. Ele vem e diz assim, olha, no capítulo 3, versículo 20, diz, olha, eis que estou à porta e bato. Quando eu olho essa primeira parte, eu falo, isso é um cavalheiro.
Esse é Deus. Porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Ele invade a tua vida. Ele te arrebenta. E não pede licença. Hã? Não. Jesus diz, olha, eu estou na porta, hein? Ó, estou batendo. Quer dizer, estou batendo no seu coração, no seu sentimento, na sua inteligência. Eu estou tocando. Você está me ouvindo? Eu estou falando com você. É com você mesmo. Você que não conhece. Você que nunca ouviu falar. Porque os que já ouviram, muitos estão hoje deixando passar muitas coisas que Deus tem falado. Mas você que ainda nunca ouviu, ouça hoje o que Deus está te dizendo. Eu estou à porta, ele está dizendo, só vou ler. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, é dar crédito, é aceitar, é viver, é buscar, é querer. É isso que ele está dizendo. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Vai ter festa. É o que ele está dizendo aqui. Vai ter uma festa, eu vou fazer uma festança na tua vida. Agora, muitos não estão querendo ouvir a voz de Deus, e o mundo vai de mal em pior. Vocês estão ouvindo, vocês estão vendo. Eu tenho pena, porque inclusive muitas almas que vão indo para o inferno já ouviram a palavra de Deus. Ouviram, mas não escutaram. Não deram crédito. E hoje não tem como voltar para falar, eu quero voltar para aceitar. Já era. Então nosso tempo é agora. Temos que falar a verdade para aquele que não conhece e para o que conhece, para não que se perca. Porque a Bíblia diz que se fosse possível, a os escolhidos seriam enganados. E muita gente está sendo enganada. É tanta barbaridade que eu vejo que eu não acredito. Eu falo, gente, Jesus, vem logo, por favor. Arranca nós daqui desse... Dá um balaio isso aqui. E difícil. Porque para ser salvo, não é como muitas pessoas estão pensando. Não é viver de qualquer jeito, não, viu? Como o mundo está vivendo. Tem muitos querendo viver como o mundo está vivendo. E não é assim. Para terminar, vamos aqui no último versículo, para fechar essa parte da série. Semana que vem eu começo a falar sobre pé, sobre pisar. Aí a coisa vai estar boa. Semana que vem, se Jesus não voltar. Amanhã eu estou de volta, claro, tem pregação de manhã às 10, 11h30 tem a pastora Simone, em português, e eu estou aqui às 2 da tarde. Só o único dia que eu estou à tarde é aqui, é amanhã, no nosso horário aqui, estudo bíblico, em espanhol e português. Bem-aventurado, quer dizer, feliz, aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia. Meu irmão, meu amigo, se você ler, se você ouvir, você é um camarada feliz. Você é um camarada hiper abençoado, é o que está dizendo aqui. Agora, se você continuar rechaçando como você está, olha só a ribanceira que você vai descer. Olha só. Presta atenção no que eu estou te falando. Presta atenção no que eu estou te falando. Olha a ribanceira que está do teu lado e você não está vendo. Se você não ouvir hoje a voz de Deus, que Ele está te dizendo, e não pôr atenção nas Escrituras, amanhã pode ser tarde demais. Você pode chorar amanhã. Mas você teve a oportunidade. Então o Senhor diz assim, bem-aventurado aqueles que... Olha bem, é o Senhor falando aqui. Bem-aventurados aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O próprio Senhor Jesus falou no livro de São Mateus capítulo 24 sobre o que estaria acontecendo no mundo e nós estamos vendo. Existem tramas diabólicas por detrás disso tudo e muitos crentes não estão se dando conta. Muitos crentes estão dizendo, é normal. Não, não é normal. Normal para aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. Mas para você, meu irmão, que ouve a palavra, que está lá no templo, hein, sentado lá, pagar dízimo, dar oferta, pagar voto e tal. Então preste atenção na palavra de Deus para você não ficar enganado. Porque tudo que está acontecendo hoje aí fora é trama de Satanás. Para que pronto o anticristo venha tomar conta dessa terra. Mas enquanto isso, a igreja estará lá em cima. E eu quero estar lá também. O que eu quero fazer é orar por você. Quero orar por você. Vamos orar. Eu não tenho mais o que falar aqui para você. Ok? Não tenho mais o que falar para você. Eu quero orar por você. Eu preciso orar por você. Ok? Nós não somos os melhores. Não. Se você vê asa atrás das minhas costas aqui, ó, pega a tesoura aí, ó, que eu tenho aqui, ó, e corta, porque eu não sou anjo. Eu sou homem sujeito a falhas. Sujeito a errar, a pecar. Pecar, porque pecamos. Mas pecados inconscientes, muitas vezes, erramos, mas tem um Senhor, um advogado, que a gente chega diante dele e pede perdão. Mas se não fosse isso,
Mas tem muita gente que pensa que não peca. Eu estou falando sobre isso. Amanhã à tarde, você tem que ouvir. Já estou andando nesse. Está gravado, gente. Entra na minha página do YouTube, você vai ver lá. Você vê pelas datas, você vai ver. Da primeira, segunda, terceira. E você vai ouvindo o jogo que já foi falado. Está em espanhol e português. Eu quero orar por você, tá bom? Eu quero te pôr nas mãos do Senhor, aquele que pode mudar a sua vida. Fazer uma mudança radical. Não somente em você, mas em toda a tua família. Porque será salvo tu e a tua casa. Quer dizer, se você aceita e abre a porta para ele entrar, ele vai entrar na sua casa e na sua família. Vai fazer morada com vocês. Amém? Vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, aqui estão meus irmãos. Aqui estão meus amigos, Pai. Pessoas que ainda não te conhecem. Eu peço para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, que eles possam abrir o coração aqui, Senhor, nesse momento, para que o Senhor possa entrar e fazer uma transformação na vida deles. Fazer algo, Senhor, poderoso, aleluia, que só o Senhor sabe fazer. Ajuda-os, abençoa-os, guarda-os. E os meus irmãos, Pai, o Senhor sabe que muitos estão ouvindo coisas que não deveriam ouvir. É porque eles estão sem armadura, Senhor. Tem misericórdia deles, ajuda-os, abençoa-os, faça-os entender a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala comigo, Pai, me ajuda, Pai, por favor, e abençoa esta rádio, que é a Tua rádio, Senhor, que o Senhor tem levantado para pregarmos o Evangelho aos 4 cantos desta terra. Manda, Senhor, o recurso que precisamos para melhorar esta transmissão e esta rádio. Hoje nós te pedimos estas bênçãos, Pai, e o fazemos em o santo nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e glória a Deus.